Olá pessoal, namastê, muito boa noite a todos, muita luz, dando sequência então ao nosso seminário sobre OVNIs e os UFOs e a Rússia, né? Então vamos falar agora, hoje nós vamos falar sobre o programa espacial soviético e os UFOs. Bom, nós temos duas coisas interessantes do programa. Sabe qual que é a grande diferença do programa espacial soviético e o programa espacial americano? O programa espacial americano era um programa civil. Embora tenha o rótulo da NASA, né, National Space Administration, mas praticamente 90% do programa espacial americano era civil. As empresas, né, a Rockwell, né, um monte de empresas trabalhavam no projeto, fazia o projeto espacial. Os cientistas eram todos civis, os engenheiros eram todos civis, né? A NASA, ela coordenava o projeto. Uma turma fazia o foguete, né, o lançador, outra fazia o módulo de comando, outra fazia o módulo lunar, uma outra turma fazia os paraquedas, uma outra empresa, né, fazia a roupa espacial do astronauta. Então era por contato, sabe? Então era tudo civil, praticamente. Agora, a União Soviética não. A União Soviética, o programa espacial soviético era 100% militar. Né? Então, controlado pelos militares, todo mundo era do serviço militar. Cientistas, engenheiros, tudo era aquela coisa extremamente fechada e controlada pelo governo soviético. Tá? Se já nos Estados Unidos o fenômeno UFO era um fenômeno altamente controlado, né? Altamente controlado pelo governo, e nós sabemos que todos os voos espaciais, havia um protocolo dos astronautas para quando fosse relatar algo dessa natureza, era em código. Né? Por exemplo, quando o Apolo 11 estava em órbita da Terra, antes de sair para a Lua, porque eu vou explicar para você como é que funciona o voo espacial para a Lua, né? Dos americanos, não é um voo direto. Eu vou explicar como é que funciona. Inclusive, eu estava vendo um vídeo, né, dos terraplanistas mostrando a fraude da NASA. Assim, eles queriam discutir a fraude da NASA, né? Então, o que eles diziam era o seguinte, presta atenção, vocês vão dar risada. Né? E eles estavam dizendo, olha lá como a NASA mente pra gente, então vamos ver o lançamento de foguete da NASA. Então, né, tá aqui a Terra, certo? Então, lançava o foguete para cima e ele falava assim, olha lá o que está acontecendo, olha lá, está virando, ó, o foguete está fazendo assim, ó, o foguete está fazendo, a NASA está enganando vocês, o foguete está voltando para a Terra, né, porque a Terra é plana, está voltando para a Terra e não está indo para o espaço coisa nenhuma, estão enganando vocês, a Terra é plana, porque se a Terra fosse, eles não faziam assim com o foguete, eles mandavam para cima e iam embora. Pô, esses caras são muito burros, né, eles nunca acompanharam uma pesquisa espacial, nunca acompanharam, né, cientificamente ou como físico como é que funciona. Preciso explicar para vocês. Ó. Você não pode ser burro o suficiente. Ó, presta atenção, se você jogar uma coisa para cima, ó, por maior força que você joga, tudo que vai desce. Essa é uma lei. Seu Galileu que descobriu essa lei. Tudo que sobe, desce. Literalmente. Então, se você mandar um foguete em linha reta, a hora que você desligar o foguete, vai descer no maior cacete e vai cair na sua cabeça aí, né? Então, é óbvio, como a Terra é redonda, deixa eu explicar para vocês, como a Terra é redonda, né? Você tem que fazer o seguinte para você lançar um foguete, presta atenção. Ele sai da plataforma, assim que ele sair da plataforma, ele vai subir um pouco para pegar altitude, e depois ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer esse processo aqui, porque o objetivo dele é entrar em órbita, ele não vai direto para a Lua. Por que ele não vai direto para a Lua? Porque gastaria 20 vezes mais combustível. Então tem uma técnica para você evitar esse gasto de combustível. Porque o problema é levar peso para o espaço. E levar peso é combustível. Combustível é muito pesado. Né? Então, inclusive, o foguete inteiro praticamente é um tanque de combustível. Por isso que tem estágios. Porque a partir do momento que você gasta o combustível do primeiro estágio, você joga o foguete fora, fica mais leve.
Ele vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. E você descarta. A teoria dos estágios foi muito inteligente dos cientistas. Pode descartar peso. Né? Ele vai soltando estágio, vai largando. E quando ele chega aqui, ó, ele desliga tudo, desliga todo o foguete. E larga. Aí o foguete começa a cair. Ele começa a cair e não acha o chão. Então ele continua caindo. Ele continua em queda livre. Então, na verdade, qualquer objeto em órbita é como se estivesse em queda livre constante. E aqui ele tem uma velocidade incrível, essa coisa. Para você ter uma ideia, ele dá uma volta na Terra em 80 minutos. Olha, uma volta na Terra em 80 minutos. Basicamente, claro que ele está a uma certa altitude de uns 400, 500 quilômetros aqui de altura. Isso aqui tem um raio, essa circunferência tem um raio. Em 80 minutos ele dá uma volta, você vai calcular a velocidade de 60 mil km por hora. É um negócio assim absurdo. Está uma velocidade muito alta. Então, e sem combustível, ele está o maior cacete sem gastar combustível. Então, a primeira fase do voo espacial para a Lua é assim. Ele vai e entra em órbita. Ele dá umas 10, 20 voltas aqui. Ele vai ganhando velocidade. Aí, depois desse tempo, vamos supor que a Lua está aqui. Só que você tem que entender que ele demora 3 dias para ir para a Lua. Pessoal, tá dizendo que a internet não está boa. Se der umas travadas aí, tá? Ok? Né? Eu não sei por que está acontecendo isso, né? Só acontece isso nessas transmissões nossas, porque nós instalamos uma internet aqui com 500 megas. A internet está com 500 megas aqui. Não é para estar acontecendo esses travamentos aí. Mas se der uns travamentos, tá? Continua que a coisa vai rolando, tá? Bom, então, este foguete, né? Ele está numa velocidade incrível. E a Lua está lá. Você sabe, mas a Lua, ela está se movimentando. Então, você não pode fazer muita correção de órbita. Você tem que calcular tudo. Por isso que tudo é calculado até a hora do lançamento. Por isso que tem contagem regressiva. Tem contagem regressiva porque o foguete tem que sair na hora exata. Porque tudo é matematicamente calculado para marcar os encontros. Não, se atrasar, eles têm que refazer todos os cálculos. Só no outro dia. Não. Por isso que é 0, 1 tem a contagem regressiva por segundo. Aí lança. Aí, quando, olha, ele quer marcar, pegar a nave lá. Então, ele faz o seguinte, quando ela está nessa puta velocidade, quando ela chegar aqui, ele precisa sair de órbita e ir para a Lua. Então, aqui ele aciona o retrofoguete de novo. Ele aciona o retrofoguete, mas já está num embalo, você está entendendo? Então, ele aciona o retrofoguete e faz isso aqui. Aí ele sai da órbita. Aí vai em direção à Lua. Ok? Então, a Apollo 11, quando ela estava em órbita da Terra, né, o Neil Armstrong relata assim, numa frase em código, né, Houston, alô Houston, temos a bombordo da nave aqui, né, um bug. Bug é código, é um vagão, certo? Aí ele filma e tira foto de ele está em órbita, de um puta objeto enorme em forma de charuto que ele tira e embaixo a Terra, assim, e esse aqui no espaço, esse objeto. Né? Então todos os voos americanos espaciais foram seguidos de perto por extraterrestres. Até o pouso na Lua. Tá? É óbvio que com os russos não seria diferente. Porém, né, os astronautas russos evitavam ao máximo de falar. Por quê? Primeiro, eles eram militares, estavam sob um regime fechado soviético. 2, eles tinham medo de ser considerado maluco e inapto a ser astronauta. Você fica relatando disco voador no céu. O serviço de inteligência soviético, caso o cara não deixe o cara mais ser astronauta, entendeu? Porque o cara não é apto psicologicamente para, né, tá vendo coisas do espaço, tá? Aquela coisa toda. Muito bem. Então, os russos roubaram informações sobre extraterrestres do governo americano durante a Guerra Fria? Sim, constantemente. E os dois, um roubava do outro.
Tem uma história que vocês não sabem, foi revelada agora no ano de 2005, né, no começo agora, que em 60 e poucos, 59, quando os russos conseguiram mandar uma primeira sonda para a Lua, porque os russos botaram a primeira sonda na Lua, os russos. Mas não botaram de pousar, não. Jogou a sonda e pum, a sonda bateu na Lua, uma cacetada. Né? Porque eles eram tão ruins naquela época em fazer voo controlado, que se você acertar a Lua, já era um ganho, né, sem precedentes. Acertar a Lua já era um ganho sem precedentes. Tá? Muito bem, então, o que aconteceu? Essa sonda, eles tinham uma cópia, né? A sonda que foi para os russos tinha uma cópia, e depois de um tempo eles levavam em exposição, né? Assim, porque eles faziam uma propaganda soviética do poderio soviético, da capacidade soviética. E aí, eles levaram numa exposição no México, sabe? Era uma exposição aeroespacial soviética, e levaram essa sonda no México. Os americanos, a CIA, né? A CIA louca para botar a mão nesse projeto soviético, né? Deram um jeito que quando os caras desmontaram a feira, eles tiveram que transportar para outro país num caminhão, e eles deram uma droga para o motorista, e o motorista parou num lugar para dormir de noite, certo? Aí os caras foram lá, pegaram o caminhão, entraram secretamente, desmontaram toda a sonda, tiraram foto, filmaram, montaram ela de novo e eles roubaram os planos soviéticos. Isso foi, entendeu? Havia muito desse jogo de espionagem, tá? Tanto russa quanto americano. Por isso que muitas das aparições de UFOs, eles não pensavam que era a aparelhagem secreta do inimigo. Tá? Eles achavam que era tecnologia soviética avançada, porque nenhum sabia qual que era a capacidade real do outro país em termos de tecnologia espacial. Tá? Então, esse é um caso muito interessante. Tá? Mas, todos os voos americanos... Eu vou contar um caso que é o caso mais sofisticado de contato extraterrestre no espaço com astronautas. Tá? É algo assim, vocês não vão acreditar. E aconteceu desse jeito. E aconteceu com os amigos meus ainda. Vai, passa aquela primeira página para mim. Ô Luna, passa a primeira página. Isso, esse aí. Bom, é o famoso caso da Salyut, tá? A Salyut 6. Então, o que é Salyut 6? Tá? Os russos botaram na década de 80, tá? A primeira estação orbital russa, a primeira estação que os astronautas iam permanecer no espaço. Tá? Primeira, os americanos tinham o Skylab nessa época e os russos tinham a estação Salyut. Ok? E os astronautas ficavam lá. Né? A Salyut ficava em vários... ia foguete e deixar 6 meses um astronauta lá, um grupo de astronautas, sabe? E, presta bem atenção, nos dias 14 e 15 de maio de 1981, né, tem os 2 astronautas soviéticos que estavam lá, que eu vou botar o nome dele aqui, chama Vladimir Kovalyonok. Então é o Vladimir. Não posso errar, que até é russo, você já viu como é que é, né? Kovalyonok, acho que eu não errei. Né? E Viktor Savinin, e o Viktor, né? Deixa eu ver se eu não escrevo errado, é com K. Viktor, né? Savinik, Savinik aqui, e H no final, Savinik. Sim. Esses 2 astronautas estavam lá baseados ambos a bordo da Salyut 6, tá? Em 6 de maio de 81, olha, parece no dia 6
de maio, né, 5 de 81. É março? Eu errei, é março. É 3, não é maio não, pensei que era maio, é março. Olha o que vai acontecer. Eles veem um objeto globular, redondo, de mais ou menos uns 30 metros de diâmetro, né? É uma nave, por 45 minutos ele filmou essa nave, né? O objeto teria cerca de 8 metros, a metade do tamanho da Salyut 6. Pelo resto do dia, o OVNI permaneceu naquela posição. No próximo dia, a nave estava a apenas 100 metros da estação. Era uma nave assim, ó, era um globo, tá? E havia janelas nesse globo redonda. E pela janela, eles viam os ETs lá dentro. Os ETs estavam com um colã preto, né? E uma máscara assim, muito pequena, transparente assim, tal, que dava para ver o rosto perfeito, que é daqueles meus amigos do loirão, daquele olhão puxado, sabe? Aqueles que têm a pele clara, olho puxado para trás, humano, bem humano mesmo, tal, né? Olha lá, eles podiam ver 3 figuras humanoides que usavam capacetes, mas ainda assim era possível ver suas faces, olha lá, com grandes sobrancelhas, narizes retos e grandes olhos azuis, olha lá, que não expressavam emoções. Né? Sempre muito sério. Meus amigos parecem bem sérios sempre, o tempo todo assim. É difícil de fazer dar risada. Nenhum dos músculos da face parecia se mover, mas eles se moviam normalmente, embora mecânica e artificialmente. Bom, então, eu vou explicar olha o que vai acontecer. Então, eles viam, através da escotilha da nave, como é que eram os astronautas. Tá? Como é que eram os ETs. Tá? Bom, aí os cosmonautas, né, chegou num dia que a nave chegou tão perto, mas tão perto, coisa assim de 10 metros da estação, e o ET, né, o russo fez assim, olha, Carlos, o russo fez assim pro ET. E o ET respondeu assim também, com o dedão para cima. O ET respondeu, né, positivo operante. Né, o joia, deu um joinha lá, joia aí, mano. Tá, tava na época dos RIP, né? Então, joia aí, mano. Tá, era a gíria da época, né? Você tá entendendo? Aí, aconteceu uma cena da mais inusitada. Nesse dia do joinha, vocês acreditam que os 3 astronautas, os 3 ETs, saíram da nave. Presta atenção, eles saíram da nave, os caras falaram que eles andavam no espaço como se fosse no espaço. E eles tinham uma roupa super fina, colã, preto ao corpo, não é aquelas trajes de astronauta gigantescas, aqueles puta traje de pressão, aquelas sacolas nas costas, que vocês sabem como é que é, aqueles puta capacete, nós para sair do espaço, né? De aço, tudo que os astronautas nem mexer consegue. E apenas uma pequena viseira transparente assim na face da cabeça, assim, sabe? Né? Eu tinha, há um tempo atrás, eu tinha toda uma descrição desse fato em desenho, mas eu não achei mais. Tá? Procurei na internet toda, não achei mais. Acho que uma revista brasileira publicou esse caso na época, com todos os detalhes da filmagem. Os astronautas, eles chegaram a colar a cara na escotilha da Salyut 6. Vou tentar conversar com os astronautas. Inclusive o astronauta mandou uma rádio para baixo, olha, eles estão aqui do nosso lado, a gente pode manter contato com ele, pode abrir a escotilha para eles entrar aqui dentro? Eles queriam deixar os ET entrar dentro da nave. Os russos falaram, não, pelo amor de Deus, não deixa, não. E aí ele falou assim, eu posso então botar o traje espacial e sair lá fora com eles? Os astronautas estavam doidos para ter um contato, estavam doidos para chegar junto com os ET. Porque eles eram muito gente boa. Faz 2 dias seguindo a nave no espaço. 2 dias eles ficaram. Né? Aí, veja bem, aí, como é que se prova que isso foi verdadeiro? Eu não tenho essa foto, por isso que eu falei, eu não tenho, eu preciso achar essa foto de novo no meu arquivo, eu não achei. Aí, há uns 2, 3 dias depois, um tempo passou, e eles fizeram uma transmissão para a televisão russa, sabe? Assim que os astronautas naquela época sempre faziam transmissão ao vivo. Aí, no teto da nave da Salyut 6, aparece um pôster colado da cara do ET. Eles tiraram foto, né? E ampliaram essa foto.
colaram na... E você vê a cara do ET direitinho, assim, muito não humana, aquele pôster de uma cara não humana colada no teto. Aí os caras conversando, e aquela foto meio de perfil, assim, fica, sabe? Você está entendendo? Então, esse foi um contato, assim, com os russos, até que eu acho, assim, mais contundente do que houve com os americanos. Ou se houve com os americanos, a gente não sabe, não foi falado, né? Mas você imagina, agora tem mais um lance interessante aí. Eles tentaram conversar, né? Eles falaram, mandaram mensagem de rádio para eles em russo. Falaram, olá, como vai? Sejam bem-vindos, né? Os ET não responderam. Aí eles falaram em inglês. Os ET também não responderam. Né? Os ET são muito sérios e tal. Falaram, será que eles estão entendendo o que a gente está falando? Tal, alguma coisa assim. Aí o que ele fez? Ele mandou uma mensagem em código Morse. Os ET também não responderam. Aí, eles mandaram, né, um número em código binário. Que eles mandaram assim, ó. Eles mandaram um número assim, ó. Código binário é 0 e 1 só, tá? Eles mandaram 10, 11, 0, 1. Eles mandaram esse código binário aqui. Certo? Aí os ETs pegaram uma pranchetinha e botaram para ele um número. Era o logaritmo daquele número que eles tinham mandado. Olha a conversa, né? Então, com certeza, os russos têm material sobre extraterrestre tão contundente quanto os americanos têm, né? Mas a época era uma época... 81 já estava praticamente terminando a Guerra Fria. O que vai acontecer depois? Não sei se vocês se lembram, né? Mas os russos, depois, eles cessam esse ciclo da Soyuz e eles instalam uma estação internacional chamada Mir. E os americanos instalam a Skylab, né? A estação espacial Mir já era muito maior do que essa daí, tal, certo? E a Guerra Fria já estava praticamente acabando nessa época e eles começaram a fazer muita interação no espaço. Inclusive, eles tiveram... A Mir significa paz em russo. Os americanos fizeram pela primeira vez um acoplamento à estação orbital Mir. Certo? Uma nave americana, né? E os astronautas entraram dentro da Mir, deram aperto de mão, fizeram todo um mise-en-scène para o espaço aí, para mostrar que as duas nações estavam unidas na pesquisa espacial, né, não tinha mais aquela briga, né, antigamente e tal, de correr um atrás do outro, né. E aí, não sei se vocês sabem, né, mas depois que o projeto do ônibus espacial americano, aí também, tanto a Skylab quanto a Mir foram desativadas, tá? E aí eles fizeram um projeto em conjunto, mas agora um projeto internacional, né? Não era mais só Rússia e Estados Unidos. Tem a Europa, tem muita gente que colaborou para a chamada Estação Internacional Espacial. A que está hoje no espaço lá, certo? Está até hoje lá a Estação Internacional, onde é russo, americano, europeu, japonês, vai todo mundo, né? Usa a estação internacional, por isso que ela chama internacional. E não sei se vocês se lembram, quando o projeto espacial americano sofreu um viés muito terrível com a perda dos 2 ônibus espaciais, né, recuperáveis, a Challenger e a Columbia, elas explodiram, né, uma explodiu na saída e outra explodiu na reentrada da atmosfera, matando todos os astronautas. Então, quando a Columbia explodiu, aí o que aconteceu? Eles acabaram com o projeto, eles não tinham mais uma nave de acesso à estação internacional. E aí passou que os astronautas, né, americanos iam lá na Rússia para pegar carona com o foguete russo, né, para chegar à estação internacional. E durante muito tempo isso.
Inclusive, o brasileiro, o astronauta brasileiro, né, que hoje é ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, né, ele estava programado para viajar no ônibus espacial. Né, e aí, como o ônibus espacial acabou o projeto, ele teve que mudar todo o treinamento dele, ir para a Rússia e aprender a ir na cápsula russa. E ele foi para o espaço na cápsula russa. Né? Ficou tanto tempo na estação internacional lá, né? Mas foi e voltou com a cápsula russa. Né? A cápsula russa ela tem um sistema diferente. Os americanos sempre pousavam no mar. Né? Os russos pousam lá no, no deserto com paraquedas mesmo. Né? Se não abriu o paraquedas, dá uma cacetada no chão. Inclusive, os astronautas morreram porque o paraquedas não abriu. Né? Bom, então, aparentemente, aquela briga no espaço, aquela corrida ideológica no espaço, ela praticamente se encerrou. Né? E hoje nós temos um monte de países com capacidade de ir para a Lua. Né? A China já botou sonda na Lua, a Índia está querendo botar um homem na Lua, veja só. Né? Então está todo mundo com essa corrida. E os chineses querem colocar um homem na Lua também. Né? A Rússia perdeu o interesse em fazer isso, porque é um gasto muito grande de dinheiro, né? E como politicamente eles tinham perdido essa corrida, não havia mais motivo para eles ficarem. Porque o programa militar soviético sempre foi um programa totalmente militar. Então eles estavam muito mais interessados em botar uma ogiva nuclear no foguete do que botar o homem na Lua. Sabe, essa é a verdade. Essa é a verdade, por uma questão de segurança, por uma questão militar. Né? Eu vou contar um caso soviético agora, que foi um dos mais intrigantes, que é uma das maiores mentiras também soviéticas, da mesma forma que Roswell foi uma grande mentira nos Estados Unidos. Tá? Porque quando os UFOs começaram a aparecer no mundo, um dos maiores entraves que os governos carregavam em suas bagagens era o que nós vamos falar para o povo. Temos uma força espacial acima de nossas cabeças, bilhões de anos em tecnologia à nossa frente. Nós não sabemos quem são, não sabemos o que querem, nós não temos absoluta capacidade operacional contra essas forças. Essas forças estão abduzindo pessoas aqui na Terra. Né? Quantos não foram os casos de abduções? Já estão com encosto aí? Já é. Todo mundo com encosto. Aqui, só que aqui é encosto bom, tem encosto ruim, tem encosto bom, aqui tem uns encostos meio avançados até. Né? Então, vou tentar explicar para vocês. Não só os Estados Unidos estavam com esse problema de como nós vamos tratar esse assunto perante a população. Se é um fenômeno que nós não temos controle. É um fenômeno que aparece na cidade, aparece, sabe, duas pessoas lá não sei aonde, do Zé da Esquina e tal. Certo? Como é que nós vamos conter esse negócio aí? Se nós não temos nenhuma informação, não temos capacidade operacional contra eles, eles são tão avançados. Então nós precisamos inventar uma história de que eles são tão frágeis e nossas armas derrubam eles, nós temos a capacidade de destruir e eles não oferecem nenhum perigo que nós não podemos enfrentar. Né? E você vê que na época o cinema americano inundou, na década de 50 e na década de 60, inundou o cinema com filmes de invasão extraterrestre. E sempre no final, o que acontecia dos filmes? O que acontecia? Os americanos ganhavam a batalha. Que os ETs, né? Não quero aqueles ETs para valer, aqueles ETs meia boca. A nave quebrava, caía, você dava um tiro na nave, a nave caía, sabe aquela coisa toda? Era briga de uma coisa extremamente infantil. Então o governo americano aproveitou muito essa contra-informação para criar, né, no itinerário popular a ideia de que nós estamos no controle, nós temos uma força aérea e nós temos armas suficientemente capazes de enfrentar, temos a arma nuclear se for preciso, né, capaz de destruir qualquer coisa que a gente conheça. Então não precisa se preocupar com esse fato. E foi aí então que em julho, né, em julho de 1947, os americanos inventam a mais tenebrosa história da queda do disco voador em Roswell.
certo? Só que aí o disco voador caiu. Essa foi a invenção, não foi que os americanos derrubaram, né? E olha que interessante. Os americanos, então, certo? Um mês depois do primeiro contato com o Kenneth Arnold lá, que inundou o mundo de OVNI, um mês depois eles inventam essa história. Só que um mês depois de Roswell, os russos vão inventar a mesma história. Você quer ver para não ficar atrás do negócio, que era a Guerra Fria, aquela coisa toda. Ju, Luna, coloca a segunda página para mim. Muito bem. Conhecido como o caso Roswell da Rússia, ou Russian Roswell em inglês, diz respeito a um suposto ocorrido na base secreta, né, chamada Kapustin Yar, em 19 de junho de 1948. Tá? Supostamente, olha, presta atenção, um OVNI cilíndrico sobrevoava a base aérea russa mais secreta na época. Ao ser avistado pelo operador de radar da base, caças MiG foram enviados para interceptar o objeto, o que ocorreu a 10 quilômetros da base. Né? Caças MiG eram os primeiros aviões com tecnologia não diria supersônica ainda, mas a jato. Né? Seguindo ordens diretas do comandante da Força Aérea Soviética, o piloto do caça travou por 3 minutos uma batalha com o objeto. E antes de ser cegado pelas luzes que emanavam do OVNI, disparou um míssil que rompeu o invólucro antigravidade que cercava a nave e finalmente derrubou-a. Ao contrário do caso Roswell americano, né, o russo não chegou a ser noticiado pela imprensa. As equipes de resgate russas ficaram eufóricas com a captura da primeira nave espacial, levaram-na juntamente com os ocupantes para o subsolo da base de Kapustin Yar, e a partir daí o programa espacial russo finalmente começou. O History Channel tem um capítulo específico sobre esse caso, quem quiser assistir procura lá. O título se chama Roswell da Rússia, né? O seriado chama Arquivos Extraterrestres. Ok? Esses dois casos, tanto russo quanto americano, eu acho a maior de todas as mentiras. A maior de todas as mentiras. Tá? Jamais qualquer tecnologia terrestre e militar pode fazer frente à tecnologia extraterrestre. E 2, o extraterrestre não é burro. O extraterrestre é uma raça muito avançada. Qualquer movimento militar, eles antecipam. Qualquer ataque de armas, eles sabem que as armas nossas não poderiam fazer nenhum risco nas naves extraterrestres. Elas têm campos de força, têm proteção, têm umas coisas que vocês não imaginam. Né? Então, imaginar que uma nave extraterrestre de alta tecnologia atravessou a galáxia para estar aqui, para um míssil vagabundo nosso de tecnologia primitiva, como se fosse uma flechada, derrubar uma nave desse porte, achar que os ETs são muito ingênuos, né? E eu sei que os ETs não são ingênuos, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ingênuos somos nós, né? Em querer que a gente engula uma babaquice dessa, né? Em primeiro lugar, uma das questões que eu sempre coloquei para todos vocês aqui que me assistem, é que é impossível matar um extraterrestre. Porque todos os extraterrestres que nos visitam, todos já estão mortos. Você não vai ver um extraterrestre andando por aqui com medo de morrer. Né? Isso não existe. Né? Toda essa tecnologia que desceu, eu tenho que explicar isso para ficar bem claro na cabeça de vocês, é o seguinte. Tudo que aconteceu na década de 40, 50, 60, 70, ocorreu dessa maneira aqui. Deixa eu explicar para vocês. Então, a coisa funciona aqui. Aqui está a Terra e aqui está a dimensão astral, as cidades astrais, tudo aqui, ok? E, num plano mais superior de tudo, nós temos, vamos chamar mais facilmente, para não confundir muito para vocês, os planos dos ETs, onde os ETs operam.
Então, todo esse pessoal aqui estão numa dimensão superior, estão praticamente mortos com relação a gente que está vivo na superfície com o corpo físico aqui. Okay? Então, veja bem. Todas as aparições extraterrestres são adensamento de tecnologia deste nível para este nível aqui. Tá? Não existe um extraterrestre vivo que saiu vivo de um outro planeta e vem aqui para trocar tiro com nós. Tá? Esses seres, eles dominam tanto a física do universo, que para eles não tem importância qual dimensão eles podem operar. Eles podem estar aqui, numa dimensão muito subjetiva, e podem pegar toda a sua nave, toda a sua tecnologia e adensar ela e aparecer aqui. Outra, se eles vão fazer um embate militar, tá? Eles não vão jogar uma nave física aqui, eles vão jogar uma nave holográfica. Então você pode dar tiro quando você quiser nela, você está trabalhando com holograma. Você não faz nada com holograma, é luz. É uma tecnologia que vocês não imaginam. Tá? E outra, mesmo que eles adensam, eles estão pilotando a nave, se você der qualquer tiro nessa nave, essa nave não tem campo de força, não atinge, não faz nada com ela. Ela some na sua frente. Você não vai achar pedaço, você não vai cair, fica tudo arrebentado, pedaço aqui. Você acha que os ETs iriam deixar o homem da década de 50 ter acesso a tecnologias, né, na mão de militar? Né, mesmo que deixasse, ia demorar 1000 anos para o cara saber que nem abrir a porta eles iam saber. Você está entendendo? Estou falando sério. Hoje, imagina quando nós assistimos Jornada nas Estrelas, na década de 60, todos nós ficávamos encantados quando o Capitão Kirk chegava, a porta abria sozinho. E ele passava. Estou falando sério, isso não existia aqui na nossa vida. Era a sujeira. E outra, lá no estúdio, nem que abria a porta com a mão, né? Quando os caras entravam e... Certo? Hoje não, qualquer banco que você vai, a porta abre automático, senta, sai, certo? É a mesma coisa. Você está me entendendo? Mas na nossa cabeça, como é que podia existir uma coisa dessa? Certo? Então, imagina um negócio desse que parou a força. Que ninguém entra, né? A porta não abre, não tem fechadura, não tem nada. Você quebrou a nada, você não vai entrar, nada funciona. A porta não abre também, não tem fechadura, não tem corda, não tem maçaneta, né? Então, são coisas assim muito, muito loucas, muito loucas. A nave espacial extraterrestre, né? Ela tem vários modelos, mas é assim. Imagine um metal que você está vendo que não tem porta nenhuma. Não tem porta. De repente, parece uma porta do nada. O cara sai, entra, e a hora que a porta fecha, o material todo volta a ser um só, de novo. Não tem fresta, não tem nada. Como é que você vai entrar numa nave dessa? Não é uma tecnologia que a gente tem, imagina aqui. É o Abbott Sesmon lá daqueles portais. Então, não tem nem por onde a gente começar. Então, veja bem, você não vai nunca derrubar. Então, toda essa balela russa, o que eu falei para vocês, os ETs sempre se aproximaram, os ETs sempre ficaram na dela, enchiam o saco dos astronautas, tanto americano quanto russo. Recentemente na estação, isso aí foi um mês passado. Podem entrar na internet, vocês vão ver. Um astronauta russo, na estação internacional, filmou um grupo de objetos voando no céu. No espaço, fora da atmosfera da Terra. Fala, o que são esses? O que é isso? Não é várias bolas luminosas. Ele filmou. 45 segundos de filmagem. Entendeu? E foi publicado isso. Está entendendo? Então, está tendo mais abertura. Antigamente, você acha que um russo filmava alguma coisa e ia para a rede? Então, é óbvio que de alguma maneira, tanto o governo americano quanto o governo russo tem um acordo de abrir, de preparar a humanidade, porque o encontro com a humanidade está muito mais próximo do que vocês imaginam. Não adianta mais, não tem como esconder. A hora que os ETs resolverem se mostrar, ninguém vai ter capacidade de esconder nada. Né? Então nós estamos vivendo um período muito complicado, né? Muito complicado da humanidade, e os ETs estão se preparando para fazer a grande revelação. Eles não vão ser sorrateiros como sempre foi até hoje. A data limite já passou.
né? Pergunta: houve algum tipo de contato para enquanto estava no período da Guerra Fria? Para que não houve destruição em massa do planeta? Bom, isso aí é outra história. Isso aí a gente já discutiu em outras conferências, em outros seminários, né, que é sobre, né, a intervenção extraterrestre para impedimento da guerra nuclear. Isso aconteceu, mas através de laranjas. Além desse contato com os astronautas, houve um contato mais direto entre autoridades russas ou cientistas? Ou esse contato era feito através de laranjas? Não, os ETs nunca contatavam autoridades diretas, nem militar, nem política, nem científica. Também, né, era através de laranjas. Sensitivos, paranormais, né, contatados russos, que também com certeza houve, mas nunca ninguém veio à tona para falar quem era e quem é. Se nos Estados Unidos era meio... na Rússia era muito mais fechado. Se tivesse um canal russo de contato com os ETs, que os russos sempre fez pesquisa secreta com paranormal e sensitivo. Tá? Então, é muito óbvio que esses paranormais, esses sensitivos, eles transmitiam mensagens extraterrestres para o governo. Da mesma forma que eu, da mesma forma que muito sensitivo brasileiro. Também tinha essa capacidade de contato. Os russos também tinham. Tá? Os governos russos tinham interesse de entender o fenômeno UFO? Ou eles tinham... Não. O fenômeno UFO, toda potência militar, todo cientista queriam ter pleno conhecimento disso. E com certeza, né, o serviço secreto russo montou equipes, da mesma forma que o projeto Blue Book americano montaram equipes para estudar o fenômeno. Né? Isso não tem a dúvida que foi feito. Por que eles soltaram algumas imagens de UFOs há pouco tempo? Por que os americanos também soltaram imagens de UFOs há pouco tempo? Tá? Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Que eu já contei aqui, já falei, é uma coisa recente, cerca de uns 2 anos atrás. Eu estava dando uma conferência em São Paulo, na Consciência Cósmica, num domingo de manhã, sobre UFOs. E eu terminando a palestra, uma senhora veio me procurar, tá? E disse de primeira mão: professor, nossa, adorei sua palestra, gostei tal do seu trabalho. O senhor é um físico, tá? É um cientista. Eu também sou cientista, né? Eu sou professora do ITA, de astronáutica. Eu estou chegando no Brasil agora para assumir esse ano essa cadeira no ITA, que foi inaugurada agora, de astronáutica. Eu estou chegando dos Estados Unidos, onde eu trabalhei por 15 anos no projeto do ônibus espacial. E eu preciso muito da sua ajuda, porque antes de eu sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, eu recebi uma incumbência da ONU. Olha só, eu recebi uma incumbência da ONU. Essa semana eu estou indo para Oslo, na Noruega, né, para reunir uma equipe interdisciplinar de cientistas de várias partes do mundo, de vários países, e nós teremos que elaborar um protocolo internacional que todos os países filiados à ONU terá que assinar, de como proceder diante de um contato extraterrestre. Eu até olhei para a cara dela, dei risada, mas poxa, vocês acreditam em disco voador? Em extraterrestre? Para ter o trabalho de fazer um protocolo, né? Porque todas as autoridades até hoje negaram a existência, né? Certo? Dos UFOs. Por que você... É o teu brinquedo, cara. Por que você vai perder tempo em fazer um protocolo desse? Aí ela deu risada na minha cara, né? E eu falei assim para ela: olha, minha senhora, né? Tudo que você precisar de mim, pode contar comigo, né? Pode contar comigo que eu colaboro, né? Se eu precisar de minha ajuda, eu estou aqui. Bom, essa mulher foi embora e eu fui pesquisar, né, sobre ela. E ela é tudo isso que ela falou. Ela é professora do ITA, foi professora da USP e realmente trabalhou na NASA por todo esse tempo. Só que depois desse dia, essa mulher nunca mais me procurou. Né? E eu vou explicar para você por quê. Porque ela era um pouco ingênua no assunto, sabe? Ela até me falou para mim: olha, Laércio,
eu quero confessar para você que eu não sei absolutamente nada sobre esse assunto. Estranho, né? Uma pessoa que não sabe nada sobre o tema, encarregada de fazer um protocolo, né? Pela ONU. Eu acho que quando ela foi para Oslo, na Noruega, ela realmente entrou em contato com equipes e autoridades tal, do assunto, e realmente ela tomou consciência de que isso devia ser altamente secreto, que não podia me envolver. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho absoluta certeza que esse documento já foi elaborado. E por que que esse documento foi elaborado? Porque todas as autoridades desse planeta e dos Estados Unidos sabem que o contato está próximo. Porque existem canais que as autoridades dos outros países recebem informação dos ETs, e os ETs mandaram essa informação. Já lá atrás eles já mandaram a informação de que eles não podiam entrar em holocausto nuclear. Foi a chamada intervenção extraterrestre na questão nuclear. E agora eles estão mandando sinais direto de que eles vão promover um contato em massa. Então a ONU está correndo, foi correr, porque todos os países não podem dar zebra, todos os países têm que agir de acordo com o protocolo. Né? Não pode um país, não, eu quero dar tiro no cara. Sabe? Não, todo país é um acordo internacional, né, que vai vir à tona na época. As pessoas especializadas vão estar à frente a esse contato, vai ser toda uma coisa muito, muito programada pelas autoridades. Não vai pegar as autoridades de surpresa. Eu sei disso. As autoridades todas estão preparadas para esse grande dia. Ok? Tá? Então, a primeira pergunta que está lá, né, foi exatamente a que eu acabei de falar agora, né? Os russos podem ter algum tipo de informação mais concreta sobre o fenômeno? Não tem absolutamente mais nada de concreto do que todo mundo tem. Por ser um sistema econômico socialista, as pessoas, o quê? Não. A Rússia não é um país do jeito que vocês... Não, nem a China. Por exemplo, o governo, gente, o governo ele atua em uma certa área. Você está lá na sua dacha, não sei onde passa o descobridor, não sei, todo mundo vê descobridor. Você está entendendo? Não dá para você controlar do jeito que vocês pensam as coisas. Não tem. O povo soviético já foi essa época. A Rússia era muito mais fechada, né? Depois que o Muro de Berlim cai, depois que há uma abertura soviética, depois que tem a Glasnost soviética, né? Que é um movimento de abertura por Gorbachev, né? Que eles chamam de Glasnost, né? E tudo mudou. Hoje a Rússia é uma economia de mercado, assim como a China é uma economia de mercado. Só existe um regime soviético, comunista, socialista, na política, na coisa. Mas veja, hoje eu já falei para vocês, a Rússia, na época da Guerra Fria, tinha um canal, que era o Pravda, que era o canal do governo, o único jornal e o canal de televisão Pravda. Hoje, existem mais de 300 canais de cabo na União Soviética. Hoje, todos os canais ocidentais entram na Rússia, sem nenhuma restrição. Né? A China não, a China já é diferente, a China já é mais fechada, né? Nem internet entra aberta na Rússia. Né? Vai lá, filho. Peraí. Né? Então, nós estamos vivendo um período, né, onde não estamos mais na Guerra Fria, naquele tipo de Guerra Fria lá atrás. Você está entendendo? O mundo percebeu que, os russos também perceberam, que eles gastaram muito, mas muito dinheiro nessa Guerra Fria. Certo? E de uma forma inútil. Então, hoje em dia, eles resolveram investir a sua grana de um outro jeito. Tá? Não ficar investindo tanto em armas, tanto em arsenais, porque o que gasta, né? O orçamento militar dos Estados Unidos é um absurdo anual. O orçamento militar americano é um absurdo. O que se gasta com o exército, com a indústria militar, com aviões, foguetes, é um absurdo. E o que aconteceu? Os russos quebraram. Você está entendendo que a economia russa comunista, ela simplesmente quebrou, tá? Ela quebrou totalmente por causa dessa questão. Dá para vocês ficarem quietos aí, por favor? Então, basicamente é isso. Tá?
Basicamente, nós estamos vivendo uma outra época, nós estamos vivendo uma outra situação política, certo? Então é muito importante que nós entendamos que não estamos mais naquela época. Hoje o mundo tem uma abertura maior. Hoje o mundo tem condições de abertura maior, né? Então, qual seria o interesse dos ETs em relação ao povo russo? Eles teriam médiuns e pessoas que pudessem ajudar na Era da Luz? Com certeza, médium e sensitivo tem no mundo inteiro. Tem na China, tem na África, tem na Arábia, todo lugar tem sensitivo e tem paranormal. A Rússia não é diferente. Os ETs, eles não olham o nosso planeta com os mesmos olhos que nós olhamos, né? Eles não veem o brasileiro melhor que o russo, nem o russo melhor que o brasileiro. Eles não têm olhos políticos, olhos ideológicos, né? Todos nós somos seres humanos. Os UFOs estão trabalhando por uma abertura de consciência da humanidade, né? É claro que quando isso acontecer, né, muitas de todas as ideologias que existem na Terra vai sofrer mudanças radicais, né? E todo mundo sabe disso. O maior problema dos governos é quando os ETs começarem a falar. Enquanto os ETs estão de forma sorrateira, voando em disco voador, escondido, não tem problema nenhum, né? Mas a hora que os ETs começarem a falar, é um problema muito sério, porque, em primeiro lugar, eles são uma força superior. Em segundo lugar, eles sabem de tudo o que acontece na Terra. Terceiro lugar, você não pode mentir para eles. Eles sabem de tudo que você faz sob 7 paredes. Tá? Não tem um discurso. Você está trabalhando com uma tecnologia que já espionou a Terra por séculos. Ou que pelo menos tem o Djar lá que eu já falei para vocês, né? Que lê o interior de cada um, né? Sabe tudo que se passa na mente do cara. Então você não tem como enganar uma inteligência desse tipo, né? O problema maior, o que eu falo, o que é o ser humano? O ser humano, ideologicamente falando, o ser humano ele necessita muito de uma força superior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ser humano precisa de um amparo superior. É por isso que ele precisa de um Deus, é por isso que ele precisa de uma igreja, de um sacerdote, de um padre, alguém que aconselhe, é por isso que vocês precisam de psicólogo, é por isso que vocês precisam de psiquiatra, é por isso que vocês precisam de médico, tá? Porque o ser humano ele é muito frágil estruturalmente, emocionalmente. Agora você imagine chegando a uma força poderosa, como se fossem deuses para a humanidade terra, com capacidade de curar qualquer coisa, né? Por capacidade de qualquer coisa nesse mundo, nesse planeta. Então, veja bem, não tem mais sentido, tá? Então, toda a humanidade viraria a cara e ficaria voltada para essas forças. Os ideais políticos não poderíamos controlar, os religiosos não poderiam controlar mais a humanidade, porque o grande líder da consciência humana seriam os ETs. Esse é um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar. Que o ser humano ele vai substituir o seu líder religioso, vai substituir o seu líder político, vai substituir todo o seu líder por uma entidade supostamente de grande poder e de grande sabedoria, como se estivesse realmente em contato com os deuses. No começo isso vai acontecer, tá? Ok? Então, é isso, pessoal. Não. Pode assistir depois. Com os travamentos que deu essa internet, depois vocês podem assistir, que nós temos uma gravação direta aqui, sem internet, que a gente vai mandar e colocar no site, ok? Então, pessoal, por hoje é só, amanhã a gente continua, ok? Namastê, muita paz a todos.